Olá, boa noite. Espero que a sua semana tenha sido abençoada. Para uns mais intensa, para outros menos intensa. E em tudo nós damos graças a Deus, não é isso, irmãos? Esse aqui é o mais importante. Não é um costume habitual nosso, como adventistas, ter os cultos às sextas-feiras à noite. Isso fica para semanas de oração, ou semanas especiais de evangelismo, e aqueles que estudaram nos internatos adventistas sabem que o culto da sexta-feira à noite sempre tem um sabor especial, um gostinho especial, que envolve comida, roupa, amizades. Então, para quem estudou nos internatos, é sempre uma lembrança gostosa. Muito bem, nós vamos ter aqui uma jornada, né, irmãos? Eu quase prestei queixa como abuso de incapaz, porque o velhinho aqui já com 66, né? Então é uma jornada forte, hoje à noite, 2 vezes à manhã, 2 vezes à tarde, mas tudo com a bênção de Deus, com alegria e com as pausas necessárias, vai dar tudo certo. Eu pensei em distribuirmos a nossa abordagem da seguinte forma. Hoje, é um culto menos formal, a gente vai conversar um pouquinho sobre a pessoa de Ellen White. Há muita coisa interessante, particularidades sobre a vida dela, que muitas vezes nós desconhecemos e julgamos Ellen White apenas por aquelas fotos onde ela aparece com uma aparência excessivamente séria, e achamos que a profetisa se resume. Ela foi uma pessoa sensacional, fantástica, ela viveu experiências que nos ensinam lições impressionantes de como nós devemos e podemos agir em circunstâncias diferentes da vida. E depois, então, amanhã de manhã, nós vamos trabalhar um pouquinho a marca dos 180 anos do desapontamento. Depois, à tarde, vamos fazer mais 2 temas, apresentando por que Deus entendeu que deveria, para este tempo, para esta fase da igreja cristã, ressuscitar ou trazer de volta a manifestação moderna do dom profético. E vamos depois ver a conexão de Ellen White com um ministério muito importante e interessante, que é o Ministério da Liberdade Religiosa. Esse é o nosso plano de voo. Vamos então começar aqui hoje à noite eu dei o título para essa apresentação de Vaso de Barro, e essa pessoa que nós vemos aí, a Neila Diniz Oliveira, ela é editora lá na Casa Publicadora Brasileira, e ela escreveu esse livro, Vaso de Barro, que retrata justamente o chamado que Deus fez a Ellen White, a experiência que ela teve, uma menina com fragilidades, com improbabilidades de ser quem ela foi. É um livro muito interessante, com foco nos adolescentes, uma forma interessante de apresentar o dom profético para os adolescentes. Então eu emprestei o título da palestra desse livro que ela escreveu. Então o tema, nós vamos conhecer melhor a mensageira do Senhor, nos papéis de filha, mulher, esposa, mãe, avó e também profetisa. Ela cumpriu vários papéis, os papéis que normalmente todos nós cumprimos. Eu começo então, voltando aqui, isto aqui, vamos deixando nesse slide. Convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 7. Nós temos aqui a justificativa lá do vaso de barro. Então vamos ler aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4:7. Diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um verso que ele tem todo um contexto para estar aqui na carta de Paulo, tanto naquilo que veio antes, como aquilo que vem depois, mas eu empresto aqui do apóstolo a expressão tesouro em vasos de barro. Foi daqui que a Neila também se inspirou para escrever o livro dela, e aqui também eu trago o título para nós. Vamos, irmãos, por uma questão de foco, eu vou precisar usar essa tela aqui,
aquela não me serve, irmãos, não dá para mim. Então, vamos lá. Alguns detalhes da biografia de Ellen. Alguns deles são conhecidos. Então, ela nasce em Gorham, no estado, o Maine, só para a gente entender, seria o nosso Rio Grande do Norte em relação aos Estados Unidos. É o estado mais nordeste dos Estados Unidos, lá em cima, extremo nordeste. Então, aí está o Maine. Ela nasce em Gorham em 26 de novembro de 1827. 2 anos depois, a família vai para Poland, uma cidade tudo dentro do estado. 34 para Portland. Em Portland, eles ficam um pouquinho mais de tempo, e ali ocorre aquele episódio que todos nós já sabemos, da pedrada. Uma garota sem nenhuma animosidade prévia, simplesmente atirou uma pedra, acertou Ellen, e essa pedrada, que acerta o seu nariz, iria causar dificuldades e determinar muito sofrimento para ela, que ela carregou por vários anos. Ela assistiu Miller, isso aqui que é interessante, ela assistiu Miller pela primeira vez aos 12 anos, em 1840, pregando ali na sua cidade. E uma segunda vez, 2 anos depois, agora com 14 anos, e pouco depois da segunda passagem de Miller na sua cidade, ela foi batizada na Baía de Casco, é o nome da Baía em Portland. Foi batizada, selou a sua entrega a Jesus, e 1 ano depois, com seus familiares, ela foi com parte de seus familiares, na verdade, o papai, a mamãe, Robert e Eunice, e 3 dos seus irmãos, e ela, foram removidos da igreja metodista. Olha que coisa interessante, a gente vai montando aqui quadros, né? Então, ela aos 9 anos passa por uma experiência física traumática, que a torna incapaz, e é declarada incapaz para muitas coisas. Ninguém podia imaginar que ela fosse se casar, que ela pudesse ser uma pessoa produtiva, que ela teria condições de ter êxito e sucesso do ponto de vista humano em qualquer atividade. Não pôde mais frequentar a escola, ela não conseguia ler, não conseguia escrever, não conseguia ajudar nas tarefas de casas mais complexas. Então isso marcou demais. O segundo evento de exclusão de Ellen é a experiência religiosa, quando ela e os seus pais e mais 3 de seus irmãos, eram 8, olha que interessante, 4 dos seus irmãos não aceitaram a mensagem da breve volta de Jesus, e também nunca se tornaram adventistas do 7º dia, seguiram no metodismo, de onde todos eles eram originários. E isso é uma lição interessante para nós. Vou comentar isso daqui mais um pouquinho. Quando surgiu então o desapontamento, que eu vou trabalhar amanhã de forma bastante extensa no nosso culto da manhã, Ellen acusou o golpe. Ela sofreu muito, porque imagine o contexto: uma menina com poucas possibilidades humanas, sem perspectiva de um futuro, encontra a mensagem da breve volta do Senhor Jesus, abraça essa mensagem como sendo a solução de todas as suas tristezas e ansiedades, e ela se entregou de corpo e alma a essa mensagem, e ela sofreu. Agora, uma coisa curiosa, você lê a nossa literatura, não existem registros das emoções e dos sentimentos daqueles que esperaram a volta de Jesus. Não existem registros desses sentimentos. Você pega um lampejo aqui, um lampejo ali, mas registro não existe. E Ellen foi uma das pessoas que sofreu, inclusive com reações físicas bastante acentuadas. E já no finalzinho do mês de dezembro, então 2 meses depois, uma colega, deveria ter mais ou menos a mesma idade, a gente não tem foto dela, Elizabeth Hines, ela convida a Ellen, que vai na mesma cidade de Portland, passaram uns dias, e isso aconteceu entre o Natal e o Ano Novo, de 1844, e ali Deus dá a ela a primeira visão. Essa visão tinha um propósito muito especial, porque Deus estava mostrando para Ellen, e ela então deveria transmitir essa mensagem, que os cálculos proféticos de Miller estavam corretos, mas algo diferente daquilo que eles haviam concluído e portanto esperado a volta de Jesus,
é que de fato havia acontecido. E eu vou voltar a falar amanhã a respeito desse assunto com mais ênfase. Como Deus usou Ellen desde esse momento para ser uma porta-voz das verdades da palavra de Deus. E todo um contexto existiu ali, que vamos considerar amanhã também, tornando essa missão de Ellen extremamente desafiadora. Mas aos 17 anos ela recebeu essa visão, e então, uma semana depois, já em 1845, Deus dá a ela uma segunda visão, e nessa segunda visão, Deus faz o chamado para ela. Primeira visão, apenas a visão. Segunda visão, o chamado para ela ser porta-voz, e ela não quis aceitar, ela tremeu na base e disse: eu não posso, eu sou mulher, sou jovem, solteira, saúde frágil, tímida, ao excesso, extremamente tímida, tinha dificuldades de assumir qualquer participação na frente das pessoas, ou seja, todo um perfil que não favorecia o cumprimento daquela missão. Mas ela finalmente submeteu-se ao Senhor, aceitou, e a história dela mostra como Deus conhece o coração de cada um de nós e sabe aonde nós podemos chegar com a sua bênção. Essa é a irmã gêmea dela. Nós não sabemos, aí está Ellen e a Lise, ou Elizabeth, que é o seu nome, chamada de Lise na família. Não se sabe, nunca se registrou qual das duas nasceu primeiro, qual das duas nasceu depois. E uma característica específica da Lise: não há registros de que ela tenha aceitado a Jesus como seu Salvador pessoal. Eu mencionei, os pais de Ellen, Robert e Eunice, tornaram-se adventistas, primeiro sabatistas, depois do sétimo dia. 3 dos seus irmãos, um faleceu ainda nos anos 1850, o John, então 2 dos seus irmãos e ela permaneceram adventistas, mas 4 dos seus irmãos não se tornaram adventistas do sétimo dia. E ela menciona uma coisa interessante, que embora as suas ideias e as suas práticas religiosas não fossem exatamente as mesmas, eles viviam em paz e harmonia. Irmãos, quando aceitamos a mensagem adventista, nós não precisamos causar um furacão na nossa família. Às vezes isso acontece muito mais por falta de habilidade, de tato, até mesmo de preparo. Isso aconteceu na minha casa, na minha família. Quando meus pais se tornaram adventistas, causou-se um transtorno na família, uma decepção, confusão, brigas, e isso não é plano de Deus. Então, é possível nós harmonizarmos, ainda que as pessoas não pensem, não creem, não professem a mesma fé que professamos, temos que viver em harmonia, e esse é um exemplo. Mas Lise era uma exceção. Em 21 de fevereiro de 1891, e esse ano foi um ano marcante para Ellen, porque foi o ano que ela recebeu o chamado para ir à Austrália, aos 63 anos. E em fevereiro, pouco antes da Assembleia da Associação Geral iniciar, em 1891, lá em Battle Creek, ela escreveu uma carta para a irmã, e um trechinho dessa carta dizia assim: imagine ela numa postura fraterna, mas pastoral, dizendo: alguém morreu para que você possa viver por toda a eternidade. Tão somente creia que Jesus ouvirá a sua confissão, aceitará a sua súplica e perdoará cada pecado, transformando-a em filha de Deus. Ele, como anseio tomá-la em meus braços e conduzi-la ao seio de Jesus Cristo. Olha toda a emoção dela. Em outras palavras, se eu pudesse, eu levaria você aos pés de Cristo, levaria você ao batismo. E quando Ellen chega à Austrália, no dia 8 de dezembro de 1891, já agora com 64 anos, na companhia do seu filho caçula, Willie, ela recebe uma carta da sua família, dando notícias da morte da Lise, e não há registros, não há informação se a Lise finalmente aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal ou não. Imagine o drama que ela deve ter passado no seu coração. E nós que, como obreiros, muitas vezes nos deslocamos de um lugar para o outro, às vezes a gente questiona: por que Deus me trouxe para esse lugar?
o que eu estou fazendo aqui? Por que eu aceitei? E isso também passou na cabeça dela. Primeira reação, porque ela orou tanto a Deus para saber se ela devia ir para a Austrália ou não. E sabe qual foi a resposta de Deus? Silêncio. Deus não respondeu. E é interessante nós pensarmos nisso. Deus não respondeu, e sabe qual foi a decisão dela? Quando Deus não lhe respondeu, eu vou fazer o que a liderança da igreja está determinando, como eu sempre fiz. E foi. E ela passou 10 anos muito abençoados para a igreja ali na Austrália. Essa é a foto mais antiga que nós temos de Ellen. Ela é de 1857. É de baixíssima qualidade, mas é muito interessante que seja esse o primeiro registro. Eu trago mais a título de curiosidade. Depois aqui temos algumas outras fotos. Essa é de 1859, aquela 1860. Alguns registros são as melhores, as mais antigas, melhores que nós temos de Ellen. Depois aqui, o seu casamento com Tiago em 1864. Tiago começou eles haviam se encontrado uma única vez antes de 1844. Ele era um pregador itinerante, um jovem pregador, mas sem nenhuma expressão no milerismo, no movimento milerita. Eles se encontraram uma única vez, mas sem contato. Apenas Tiago a ouviu e achou interessante a experiência e por isso ficou. Mas à medida que ela aceitou o chamado e começou a circular, ele se impressionou com o testemunho dela e com a experiência religiosa dela. E como ela sempre andava acompanhada de uma outra pessoa, geralmente uma de suas irmãs, ele também começou a acompanhar. E aí vocês sabem, né, irmãos? O povo comenta, né? O povo fala. Então elas entenderam que isso não estava bem, embora eles não tivessem um plano inicial de casamento, finalmente decidiram casar-se e casaram-se aí nesta data. Essa foto é de 1864 e eles se casaram em 30 de agosto de 46. É a primeira foto que nós temos do casal e não temos uma foto mais próxima da data do casamento. Eles eram muito pobres, irmãos, pobres, mas pobreza extrema, e aqui para a gente ter uma ideia de um lampejo do bom humor de Ellen White. Às vezes a gente olha, né, como eu mencionei, assim, as fotos, aqui ela está até com um semblante mais sorridente, mas normalmente com muita seriedade. O processo fotográfico daquele tempo, irmãos, era algo que demorava para você fazer uma boa foto 40, 45 minutos. Hoje a gente, quando você pega alguém com um dedo nervoso, quer tirar 32 fotos, que podia ser resolvido com uma ou duas, você já não aguenta mais de ficar. Imagine eles 40, 45 minutos, né? Então essa ideia de seriedade não corresponde ao perfil de Ellen. Olha o bom humor, ela escrevendo para Louisa Howland, onde eles viveram de favor por 5 anos. Irmãos, eles não tinham nada, tudo que eles possuíam estava dentro de um caixote. E essa pobreza extrema não era só material que os afetava também o movimento religioso daquele início, do adventismo sabatista. Não estamos nem falando do adventismo do 7º dia. E essas famílias também se comprometiam em ajudar a cuidar das crianças deles, que já, daqui um pouquinho eu já vou mencionar, mas olha o que está escrito aqui: viveram na casa do Stockbridge e Louisa Howland por 5 anos, e então pela primeira vez como casados alugaram uma velha casa em Rochester, $175 ao ano. Então ela escreveu no dia 16 de abril para os Howland: vocês achariam engraçado se vissem nossa mobília. Compramos 2 velhas armações de camas por 25 centavos de dólar cada. Meu marido trouxe para casa 6 cadeiras velhas, dentre as quais não se acham 2 iguais, pagando por elas $1. Eu gosto dessa frase agora, irmãos. Logo presenteou-me com mais 4 cadeiras velhas, sem assento, que lhe custaram 62 centavos de dólar. A armação é forte, fiz para ela assentos de lona. Por que eu gosto dessa frase? É uma sugestão para o marido dar um presente para a esposa: 4 cadeiras velhas sem assento. Eu tenho certeza que sua esposa vai ficar numa alegria, num contentamento. Você é capaz de receber uma cadeirada nas costas, né? Mas ela ficou feliz. Ela ficou feliz. Então, vocês veem o senso de humor dela. Ela está achando graça para quem nunca teve casa, para quem nunca pôde morar num espaço para chamar de seu. Mas mesmo assim, irmãos, esses $175 ao ano, essa casa velha, estava também a editora, estava também o prelo,
Ou seja, eles nunca estiveram sozinhos. Havia aí 8, 10 pessoas que moravam com eles, que não recebiam salário, que trabalhavam voluntariamente pela comida e cama. E eles também tampouco tinham salário. Então, aqui a gente vê um senso de humor muito interessante de Ellen, que muitas vezes nós não sabemos que ela possuía. Aqui mais fotos do casal, e vamos falar um pouquinho dos filhos. O filho mais velho, o Henry Nichols, nascido em 47, então veja, se vocês lembrarem, ela é de novembro de 27, o Henry nasceu em agosto de 47, ela tinha quantos anos? 19, então aos 19 anos ela foi mãe de um garoto, depois 49, aos 21 para 22, ela já estava com 2 crianças, depois veio o William Clarence já um pouquinho depois, nasceu em 1954, e finalmente, aqui aquela mesma foto antiga, tem também o pequenino William Clarence junto, que é uma foto sem qualidade, e sobre esse pequenino, em 1956, ele tinha 2 anos, um registro histórico, ela de repente percebeu um silêncio na casa, eles já estavam em Battle Creek a essa época, e eu sempre digo, irmãos, crianças e cachorros têm muitas semelhanças, né? E quando a criança está muito quieta, e o cachorro também está muito quieto, pode saber que tem arte envolvida. E lá estava a casa quieta, e ela encontrou o pequeno Willie afogado numa tina d'água. Talvez fosse uma tina um pouquinho maior, que usassem para algum objeto ali, para lavar alguma coisa da casa, e ela num ímpeto começou a rolar o Willie pelo gramado, até achavam que ela estava ficando louca. Pastor Tiago também chegou para acudir, e finalmente aquela ação de fazer rolar a criança, acabou, ele já estava ficando arroxeado, aí ele recuperou a respiração. Eu fico imaginando, ela com todos os encargos que ela possuía, todas as responsabilidades de receber as visões, de escrever e visitar as famílias, tiravam eles de casa por meses, com as dificuldades dos transportes da época, muitas vezes de trem, muitas vezes de carroça ou as carruagens, e isso eram longas viagens, as crianças ficavam cuidadas por essas famílias, e depois quando foram para Battle Creek, sempre havia alguém em casa que cuidasse. Então ela tinha que dividir esse drama de uma dona de casa, mãe, esposa, com os encargos da obra. O 4º filho viveu apenas 3 meses, então vamos juntando aí os pesares que ela teve que enfrentar. Em 1860, ela estava então com 33 anos. E é interessante que nesse ano 1860, no dia 30 de setembro, a igreja tomou a decisão para a organização formal da igreja. E no dia 1º de outubro de 1860, a igreja assume que o nome oficial da igreja será Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ela não aparece, ela não estava nessas reuniões, por quê? O Herbert havia nascido no dia 20 de setembro. 10 dias depois, em reunião, ela não esteve na reunião, nem na que decidiu a organização e nem a que tomou o nome. Mas ela reagiu muito favoravelmente à escolha do nome Igreja Adventista do Sétimo Dia, porque esses 2 elementos, Adventista, Sétimo Dia, representavam muito bem a nossa fé. Então, com 33 anos, ela passa pela extrema dor de perder um filho. Irmãos, eu não sei se alguém, nem precisa se manifestar, se alguém aqui já perdeu um filho, mas me lembro uma vez, atendendo um campo aí do Brasil, o pastor que me foi buscar no aeroporto, entramos no carro, a primeira coisa que ele me falou foi sobre a morte do filho. Eu achei que era algo que tinha ocorrido naqueles dias. Não, já fazia 12 anos que ele havia perdido esse filho, e as marcas ainda estavam ali, a dor, a saudade, não havia raiva, não havia ódio, mas havia dor, Eu imagino que não foi fácil para Ellen ter que superar e participar desse momento. Pouco depois, então, falece o mais velho, que tinha um temperamento dócil, um menino agradável, uma bela voz, e então, 1863, em 3 anos ela perdeu o filho mais novo e o filho mais velho. Agora ela já estava com 36 anos,
E ela então escreveu o seguinte: quando o nosso pobre Henry morreu com 16 anos, quando o nosso doce cantor desceu ao túmulo e não mais ouvimos seus cânticos matutinos, nosso lar ficou vazio. Meu marido, eu e meus 2 filhos restantes sentimos de modo muito agudo o golpe. Deus, porém, confortou-nos em nosso luto, e com fé e ânimo retomamos a obra que Ele nos havia dado, com esperança de reencontrar nossos filhos. Olha como Ellen reagiu à perda do seu filho mais velho. É claro que eles haviam sentido muito a perda do bebê, com 3 meses, mas a perda do filho mais velho foi muito dolorida. E olha como é que ela reagiu. Reagiu renovando o seu propósito de servir a Deus. Você não vai encontrar uma única letra, uma única palavra que tenha saído da boca dela de reclamar com Deus: por que o Senhor fez isso comigo? Eu sou sua mensageira, olha que o Senhor está... absoluta, porque nada. O único testemunho que nós vamos encontrar é este: renovação dos propósitos de servir a Deus. Aí permaneceram o Edson e o Willie, fotos também de 1864, aí a família juntos. E um detalhe sobre a questão dos filhos: Gerson Rodrigues é um doutor em teologia, trabalha na nossa faculdade ali, adventista da UniIAN, e ele terminou o seu doutorado algum tempinho atrás na Andrews. Ele publicou o livro O Melhor Homem e Sua Coroa de Alegria, que é a sua tese, e o foco da sua tese é o relacionamento de Ellen com Tiago. E é muito interessante. Eu estou lendo e relendo esse livro, e algumas coisas interessantes eu tenho extraído desse livro, porque ele nos trouxe algumas revelações que praticamente a gente não ouve falar. E olha o que ele diz sobre a posição dos White em relação aos filhos e do seu lar. Não há interesse e intenção de apresentar um lar perfeito e livre de problemas, mas dizer que Tiago e Ellen sentiam falta um do outro quando não estavam juntos e tentavam tornar o seu lar o mais feliz possível. A quantidade de cartas que escreveram mostra um casal que amava interagir o máximo que podia. Olha que interessante. Eram cartas pessoais, não foram escritas com o objetivo de serem publicadas, mas elas estão aí, elas nos ajudam a entender que tipo de relacionamento eles tiveram. E eu estava fazendo aqui um apontamento, né? Olha quantas coisas eles tiveram que lidar juntos. Ajustar as agendas da casa e das viagens. Ele viajava, ela viajava, os dois viajavam juntos, os dois viajavam separados. As questões financeiras, desde a extrema pobreza, depois eles foram evoluindo e as coisas foram melhorando até ficarem uma família de classe média americana do século XIX. Havia decisões a serem tomadas no relacionamento com os filhos, ao passo que o Willie, o caçula, era dócil, gentil, amoroso, obediente. Edson era aquele tipo que a gente chama da pá virada. Era complicado o Edson, o James Edson, era difícil. Foi um peso para Tiago, um peso para Ellen, boa parte da vida. Foi muito difícil. Havia sempre alguma coisa, sempre uma tensão no ar quando se tratava do Edson. Eles foram acusados muitas vezes, e eles aprenderam a se defender mutuamente, não corporativamente, porque Tiago tinha plena convicção da autenticidade do dom profético. E quantas vezes ele teve que defender o dom profético de Ellen? Ela teve visões, irmãos, públicas até 1884. Há uma divergência de datas, vou ficar com a data mais estendida, que é 1884. Para que não houvesse depois disso, não mais, só as visões da noite, ou sonhos à noite, como revelação. Mas até 1884 ela teve visões em público, e muitas vezes Tiago convidava as pessoas: podem vir, e ela apresentava os sintomas dos profetas bíblicos: olhos abertos, sem respiração. Ela quase nunca falava, com raras exceções, quando ela estava tendo visões, ela pronunciava alguma palavra. Então, Tiago pedia que as pessoas se aproximassem para conhecer e ver esses sintomas como sendo evidências da origem divina das suas visões. Eles tiveram que também estar muito definidos doutrinariamente. E essa é uma coisa interessante, irmãos. Deus nunca entregou para Ellen White de bandeja, como a gente diz, né?
qualquer doutrina que nós professamos hoje. Todas as nossas crenças fundamentais, que estão abrigadas em 6 grandes doutrinas. Às vezes a gente faz uma mistura de doutrina e crença. As doutrinas são os grandes grupos doutrinários, que são 6. Teologia, doutrina de Deus. Eclesiologia, doutrina da igreja. Escatologia, doutrina dos acontecimentos finais. Debaixo dessas doutrinas estão as crenças fundamentais, que são 28. Nenhuma dessas crenças foi dada por revelação a Ellen. Elas foram fruto de estudo e oração, e muitas vezes Ellen tinha as suas discordâncias em relação ao seu esposo, mas eles tiveram que se harmonizar. Também, dom de profecia já mencionei, e ao longo do processo de organização, só para citar alguns casos em que eles deveriam buscar sempre uma harmonização. E uma coisa muito bonita do casal é que eles sempre se defenderam, e não houve nenhum casal que pudesse ter tanta influência nesta igreja como Ellen e Tiago. Olha que interessante, essa aqui é novidade, pela primeira vez estou mostrando isso em público. Uma cartinha que ela escreveu em 12 de outubro para o seu marido. Você pode ter certeza de que sinto falta de suas visitinhas em meu quarto, mas pensar que você está fazendo a vontade de Deus me ajuda a suportar a perda de sua companhia, com muito amor de sua... Olha que bonitinho, irmãos, olha que gracinha, eu fico encantado, também lá no livro do Gerson. Às vezes a gente pensa, em Ellen White, que era uma pessoa que vivia levitando. Não, era uma mulher real, com necessidades físicas, emocionais, como qualquer outra mulher. Eles tinham intimidades, como qualquer casal deve ter. E olha a maneira bonitinha como ela escreveu para o seu marido, sinto falta da nossa intimidade, do seu aconchego. Irmãos, como o Gerson expôs ali, não é projetar um lar ideal, eles enfrentaram muitos dramas e dificuldades, mas havia amor entre eles. E sabe, irmãos, nós vivemos hoje um drama em nosso meio, e nós precisamos de muita oração, para que haja entre nós um fortalecimento da família. A família nunca foi tão atacada no seio da sociedade como está sendo atacada agora. Um desfiguramento do papel do homem, um desfiguramento do papel da mulher. Homem, é macho, irmãos. Mulher, é fêmea. Esses são os sentidos bíblicos lá de macho e fêmea. Hoje, tudo mudado, tudo complicado, tudo alterado. O homem tem papéis a cumprir, a mulher tem papéis a cumprir, o casal tem um papel a cumprir. Nós precisamos orar pelas nossas famílias, cuidar, para que nós não sejamos afetados por essa bagaceira que existe aí na sociedade, de origem satânica, que tem como propósito desfigurar a imagem de Deus do ser humano. Nossos lares podem não ser perfeitos, irmãos, mas nós temos que trabalhar para que tenhamos harmonia em nosso lar, tenhamos amor em nosso lar, tenhamos contentamento na vida em família. James, aqui em 1865, olha, guardem essa foto, essa imagem, por 3 vezes ele foi presidente da Associação Geral. E a partir desse período, com uma carga muito intensa de trabalho, a sua saúde se deteriorou bastante. Ele teve 3 AVCs, que exigiram muita luta para a recuperação. E ele mudou a sua personalidade, depois desses episódios. Ele se tornou muito nervoso, irritadiço, ciumento, e a situação ficou bastante tensa no lar, e Ellen teve que saber lidar com isso. Olha a evolução. Esse é o mesmo Tiago, irmãos, em 1880, e aqui, ele perto no ano da sua morte, olha aqui, 1881, deixa eu voltar aqui, olha, 1881, então se nós pensarmos 1865 para 1881, que idade tinha Tiago nessa época? 60 anos, eu estou com 66, eu estou bom, não estou, irmãos? Estou bem, não estou? Só a misericórdia do Senhor, Mas olha a que ponto chegou Tiago. Irmãos, quando há uma pessoa doente em casa, quando alguém está no leito, nós vivemos um desafio muito grande na 22, 23, 21 e 22, não 23.
O meu sogro ficou acamado por quase 3 anos, e um agravamento da saúde dele no ano de 21, no ano de 22, quando ele veio a falecer. E eu senti na pele o que a gente sempre ouvia dizer: assim como um bebê que está no berço, o berço é o centro da família, o leito de morte é também o centro da família. Ninguém vive para outra coisa a não ser em função do leito de morte, assim como ninguém vive para outra coisa a não ser em função do berço. E uma pessoa doente que teve o seu comportamento modificado pela doença, que exige atenção e cuidados, sem que as outras demandas tenham diminuído, não foi fácil. Foi um período a muitas correspondências trocadas, muitos registros de quão difícil foi para ela em passar esse período. Ter que lidar sem perder a paciência, sem nada que fosse extremamente negativo, mas cometendo erros e se arrependendo muitas vezes daquilo que havia acontecido. Então foi um período bastante difícil. Se nós pensarmos aqui, olha, essa foto dela é de 1880, é a foto mais próxima que nós temos do falecimento do seu esposo. Vejam a diferença da aparência, né, o desgaste que ele se submeteu, cerca de 1880, está ali, ó. E aí, quando ele faleceu, ela escreveu o seguinte: o choque da morte do meu marido, tão súbito quanto inesperado, abateu-se sobre mim com um peso esmagador. Quando vi meu esposo dar o último suspiro, senti então que Jesus me era mais precioso do que em qualquer outro momento da minha vida. Olha como ela tratou a questão da morte do seu esposo, que foi um golpe mais forte do que o golpe da morte dos 2 filhos. 1881, ela estava com 50, estava perto de completar 54 anos. E ela permaneceu viúva até o dia da sua morte, em 1915. Então, a gente vai montando um cenário, né? Muito pobres, sofrendo na pele sintomas de uma exclusão social, uma exclusão religiosa, casou-se muito jovem, filhos muito nova, extrema pobreza, sem privacidade. Mas eles foram crescendo, foram trabalhando, servindo a Deus, Deus foi abençoando, e quando ela perde o esposo, então esse é um golpe muito duro, e ela termina esse pensamento dizendo: o melhor modo de meus filhos, os 2 naturalmente, e eu honrarmos a memória do marido, é retomar o trabalho onde ele o deixou, e na força de Jesus levá-lo adiante até a sua conclusão. Olha que coisa linda, a forma como Ellen reagia às tragédias da vida, era renovando o seu propósito de continuar servindo a Deus de forma mais intensa. Irmãos, como é que você e eu reagimos diante das tragédias da vida? Como é que nós reagimos diante dos infortúnios? Isso é uma passagem muito significativa para a gente pensar, para a gente olhar para dentro de nós mesmos e pedir que Deus nos habilite. Às vezes levamos cargas e encargos tão pesados como ela levou, e de repente se abate na sua família desgraças, morte, tragédia, sofrimento, doença prolongada, e o que nós encontramos nas suas reações são a renovação do propósito de servir a Deus. Ela escreveu muitas cartas, se imagina que ela tem escrito 100.000 manuscritos, e que muitos desses escritos dela foram cartas, e entre os destinatários, grande parte dessas cartas pessoais foram destinadas aos filhos. Como ela viajava muito, estava muito fora com o seu esposo, ela tinha uma preocupação muito acentuada com os filhos, especialmente com o Edson. E olha o que ela declarou a respeito disso, irmãos: embora os cuidados que assumimos com relação à obra de publicações e outros ramos da causa nos enchessem de perplexidades, o que mais me pesava era o sacrifício a que fui chamado a fazer pela obra, deixar meus filhos aos cuidados de outros. Rene ficara 5 anos distante de nós, e Edson havia recebido muito pouco dos nossos cuidados. Irmãos, olha que essa é uma mãe fazendo um desabafo. O que mais me oprimiu, o que mais me judiou, foi ter que ficar longe dos meus filhos, deixar os meus filhos aos cuidados de terceiros. E aqui, irmãos, nós temos que reparar um grande mal, que muitas vezes foi pronunciado por pessoas imprudentes, talvez até pastores. Ellen White nunca condenou, irmãos, nunca
letras grandes, negritadas, sublinhadas, entre aspas, como você quiser. Ela nunca condenou o fato de uma mulher ter uma responsabilidade fora da casa, nunca. Você não vai encontrar uma letra dela condenando isso. E muitas vezes, pastores imprudentes, pessoas imprudentes usaram declarações dela para impor sobre nossas irmãs um peso que não é devido. Um peso que não é devido. O que ela sempre advertiu é que deveriam ser feitos arranjos para que os filhos não ficassem cuidados de uma forma inadequada, isso sim, mas ela nunca condenou mães, mulheres que trabalham fora de casa. Se um casal, ou se a mulher, toma a decisão de interromper a sua atividade profissional para dedicar-se à criação dos filhos, nós respeitamos isso, jamais isso deveria ser imposto. Se a esposa, a mulher, decide que não vai fazer isso, temos que respeitar também. Agora, qual é a advertência? Cuide para que o seu filho não fique em mãos erradas, porque aí a responsabilidade vai ser pior, não vai ser bom, trocar uma coisa por outra. Então, a gente tem que fazer esse reparo. Sobre os filhos, 3 frases, também extraídas da tese do Dr. Gerson. A maior preocupação dos White com os filhos era a salvação deles. Quando Tiago estava fora de casa, Ellen conduzia o culto. Em geral, os White falavam positivamente dos filhos. 3 coisas, irmãos. Qual é a nossa maior preocupação com relação aos nossos filhos? Às vezes me parece, irmãos, que nossa maior preocupação em relação aos nossos filhos está no campo material e não espiritual. Nós não deveríamos cair nesse erro. Tenhamos preocupações materiais também, mas não deve ser a maior. Quando Tiago estava fora, ou seja, se ele estivesse em casa, ele assumiu o papel de sacerdote do lar. Maridos, homens, assumam a responsabilidade que lhes compete como sacerdotes do lar. Não deleguem isso. Isso é sua responsabilidade. Se você estiver fora por alguma razão, a mulher assume a liderança espiritual, mas essa responsabilidade é do homem, é do marido. E em dias hoje em que papéis estão invertidos, estão negligenciados e trocados, nós temos que botar os pingos nos is. O homem é o líder espiritual da casa, é o líder espiritual. Isso você não pode delegar para ninguém, é sua responsabilidade. Se o marido não está, a esposa assume. E esse aspecto, eles tiveram muitas lutas e dificuldades, especialmente em relação ao filho mais novo, mas eles sempre falavam positivamente dos filhos. E o Edson deu muito trabalho, irmãos, muito trabalho. Ele era aquele tipo da pá virada mesmo, inclinado para o mal, para as coisas erradas. Então, quando ele estava ali numa fase de uns 14, 15 anos, estourou a Guerra Civil Americana, ele amava brincar imitando armas como se fossem soldados, matando os coleguinhas, né? Brincadeira aparentemente boba, mas não era assim. Se os pais dissessem, Edson, por aqui, ele ia por ali. A gente conhece esse tipinho de gente, né? Toda casa tem um, ou quase toda, né? E o que eu acho mais lindo é que Tiago e o Edson, eles se estranhavam muito, e ela entrava para fazer o equilíbrio, e isso causou sofrimento para eles, causou grande sofrimento, mas 47 anos depois, irmãos, o Edson se converteu, 47 anos, ali está 1894, Ellen estava na Austrália, escreveu uma carta para a mãe que havia entregado o coração a Jesus, e ali atrás, você pode ver o barco que ele construiu, e ele foi pioneiro dos adventistas do sétimo dia, pregando aos negros, aos afrodescendentes no sul dos Estados Unidos. E, querido irmão, querida irmã, eu não conheço suas famílias, a família de vocês, mas um grande peso que está posto sobre nossos irmãos e irmãs, é quando os nossos filhos, em certa idade, se afastam dos caminhos do Senhor Jesus, se afastam de Deus, se afastam da igreja, se afastam de nós. Eu quero implorar para você, não desista dos seus filhos, não desista, não importa
quão fundo ele já desceu, quão longe ele já foi. Não desista dos seus filhos. Se você desistir, quem vai orar por eles? Quem vai interceder por eles? Não desista dos seus filhos. Não desista. Você pode não ter esperança nesse momento, mas não desista. Siga, continue orando. Assim como Jairo, principal da sinagoga, entra na casa de Mateus, o publicano, imagine quanto ele teve que se superar para isso, e ele se ajoelha diante de Jesus, ele roga a Jesus que vá ver a sua filhinha. É isso que nós estamos fazendo. Não é só orar, irmãos, nós precisamos clamar, nós precisamos rogar, clamar, interceder com veemência diante de Deus por nossos filhos. Eu espero que, se você vive esse drama, que Deus conforte o seu coração, que Deus possa acalmar o seu coração, não desista. Há promessas suficientes para que nós não desistamos, e o Espírito Santo certamente não desistirá. Daqueles dias na Austrália, em que muitas vezes ela, no início não conseguia entender por que ela tinha ido para a Austrália. Ela escreveu, irmãos, que ela viveu os dias mais difíceis da sua saúde, uma mistura na forma dela se expressar, ela apresentou vários sintomas que a incapacitavam para o trabalho. Ela chega a dizer, nesse tempo, em cartas que ela escrevia, que ela não conseguia escrever uma única página num único dia. Tão fortes eram as suas dores. Irmãos, mas nesse tempo, ela entregou para a igreja essas 4 joias preciosas. Caminho a Cristo, 1892, o maior discurso de Cristo, 1896, o Desejar Todas as Nações, 1898, e finalmente Parábolas de Jesus em 1900, terminando o seu período na Austrália. E eu gosto de pensar nisso, sabe por quê, irmãos? Foram os dias mais difíceis que ela registra da sua vida, da sua saúde, mas sabe que ela disse também? Foram os dias mais felizes. Como isso é possível? Os dias mais difíceis, de muitas dores, de saudade de casa, saudade da família, e ao mesmo tempo os dias mais felizes, porque ela disse que nunca havia sentido Jesus tão perto dela. Eu não sei se você está justamente vivendo nesse momento uma experiência semelhante, de estar atravessando, quem sabe, os seus dias mais difíceis, circunstâncias extremamente probatórias, que você não sabe como vai suportar e superar isso. Não se esqueça, e lembre-se, Jesus pode estar ao seu lado nesses momentos, e você poderá perceber a proximidade de Cristo como de uma outra forma você não perceberia. E esses dias tristes, difíceis, complicados, pesarosos, poderão também se tornar os dias mais felizes da sua vida. Sabe o que eu gosto de pensar, irmãos? Naquela história de Sansão, quando foi para o casamento, ele matou um leão. Vocês se lembram disso? E lembram quando ele voltou, o que ele encontrou na carne em putrefação do leão? Se lembram? Um favo de mel. Irmãos, eu gosto de pensar que mesmo de uma carne apodrecida, mesmo do meio da carniça, Deus pode suscitar favos de mel. Ela foi para a Austrália sem compreender todo o propósito que Deus tinha para ela. Ali, longe das grandes responsabilidades administrativas, do apoio para o qual ela tanto era requisitada, Deus deu a ela o tempo necessário para organizar com a sua equipe e entregar para a igreja esses 4 volumes que são o supra-sumo da obra de Ellen White a respeito da pessoa e da exaltação à pessoa do Senhor Jesus. Que experiência linda! E eu sempre gosto de lembrar, irmãos, O Caminho a Cristo é o livro mais traduzido de Ellen White, cerca de 170 línguas, e é um bom livro para a gente oferecer como um presente para alguém que está entrando em contato com a igreja, porque ele vai mostrar a beleza do amor de Deus, vai mostrar a beleza da graça do Senhor Jesus Cristo. Pastor Stephen era um pioneiro, convivendo com Ellen, com Tiago, e aconteceu, irmãos, que ele ficou viúvo também. E eu admiro o Haskell, porque tendo ficado viúvo, ele pensou, bom, eu estou viúvo, a profetisa está viúva, o que impede uma coisa da outra? Pois ele teve a coragem, irmãos, de pedir a profetisa em casamento. E eu fico pensando, quem de nós, varões, pediria a profetisa em casamento? Já pensou que você dormir do lado da profetisa? Ela tem um sonho, você já está no sal. Pois o Haskell teve essa coragem. E sabe o que foi que ela respondeu?
Irmãs, agora prestem atenção. Não falem hoje para não dar muito na cara. Mas aí daqui uns 2 dias, use essa frase para o seu marido. E ela disse o seguinte: irmão Haskell, o meu coração só teve lugar para um homem, para o James, para o Tiago. Oh, que coisa linda! Será que o seu coração, minha irmã, o seu coração, meu irmão, também tem lugar só para uma pessoa, aquela que Deus deu para você, como sua esposa, como seu esposo? Olha que lindinha. Mas sabe o que ela fez? São histórias, eu acho interessante, porque histórias da vida real. Ela conversou com uma moça que trabalhava num escritório de uma das nossas associações, falou do irmão Haskell, e eles se encontraram e se casaram, e olha, irmãos, ainda serviram a obra de Deus com grande bênção. Então ainda fez uma de cupido, né? Deu ao irmão Haskell a oportunidade de se casar com uma jovem que foi uma grande auxiliadora para ele. Já agora indo para o final, essa é a foto dela lá da Austrália, 1899, eu gosto dessa foto. Ela não tá bonitinha aqui, irmãos? Uma boa aparência, olha que gracinha, olha, bem arrumadinha, bonitinha, com um olhar assim, uma feição serena. Então eu admiro essa foto, gosto muito dessa foto. Depois aqui a gente vai avançando, lembrando um pouco da sua contribuição. Obra de publicações, o primeiro ramo institucional. Eu mencionei que Deus não entregou a Ellen nenhuma doutrina, nenhuma crença fundamental, mas tudo que tem a ver com os nossos ramos institucionais, Deus entregou completamente para ela. Começando a obra de publicações, o primeiro setor da nossa igreja, a puxar a filha a se organizar também. A visão do grande conflito, que é emblemática. Quando a gente fala grande conflito, irmãos, nós não podemos pensar só no volume o grande conflito, é na série o grande conflito. Então, desde 1858, ela já possuía conteúdos para escrever aqueles 4 livros que ela finalmente produziu na Austrália. Então, a série O Grande Conflito foi sendo produzida, e finalmente o último foi o Profetas e Reis, que foi lançado mesmo, ela ainda conseguiu fazer toda a supervisão do Profetas e Reis, mas foi lançado só depois da sua morte. Também ali a Estilo de Vida e Saúde, a grande visão de 1863, depois a visão da educação, o último ramo institucional, 1872, as suas 2 expedições como missionária, Austrália e Europa e Austrália. Então, uma obra, uma vida realmente muito abrangente, muito completa. Agora, indo para o final, essa foto de 1901, ela pregando no tabernáculo de Battle Creek, já tendo voltado para os Estados Unidos, ela foi morar na Califórnia, e ela participou dessa assembleia, e ela foi muito importante, irmãos, para trazer uma mensagem sobre a necessidade de uma reorganização da igreja, mas ela nunca se intrometeu como é que a igreja tinha que ser reorganizada, mas a mensagem que tinha que ser organizada, e foi, porque era impossível que só um escritório da Associação Geral, com 10 pessoas, pudesse atender o mundo. Então, a partir daí começou um processo de reorganização, preparando o caminho para ser muito próximo daquilo que nós temos hoje na estrutura. Essa é a única foto de Ellen no seu ambiente de trabalho, na sua casa em Elmshaven, na Califórnia. Única foto. Ela foi descoberta em 2017. Estava lá no Pacific Union College, que fica próximo da casa dela. E é muito interessante, quem já visitou a casa de Ellen White, o Pacific Union College fica numa posição mais alta e distante. Um pouco mais perto da casa de Ellen está o sanatório de Santa Helena, que permite uma visão direta para a casa de Ellen, para a propriedade, não da casa em si, mas da região onde ela vive. E o Elmshaven um pouquinho mais abaixo. E muitas vezes pessoas davam testemunhos de que viam exatamente essa janela que está com a luz entrando ali, a luz do sol. Durante a noite eles viam esse quarto iluminado. Era uma presença dos anjos de Deus que estavam ali apresentando revelações para ela. E essa é a única foto que a gente tem dela no seu espaço de trabalho, por isso é uma foto muito significativa, e foi descoberta em 2017. Olha aqui outra foto que eu gosto também, 1905, ela morreu em 15, 10 anos mesmo, estava com 77. Olha como é que ela está bem arrumadinha, irmãos. Olha,
Olha, chapeuzinho, esse negócio, não sei que nome tem esse negócio aqui, que está por cima do sobretudo dela. Vocês podem ver que ela está vestindo uma roupa mais confortável para o frio. Olha lá, gracinha, irmãos, eu acho admirável. Ali o filho mais novo, William, a Ethel May, que é a segunda esposa do William, a primeira faleceu. Então, irmãos, a gente tem que pensar um pouquinho na nossa forma de nos apresentarmos, não é? Nós estamos hoje vivendo um drama, saímos de uma postura na igreja extremamente formal, agora estamos indo no outro lado, extremamente informal. Então parece que o pastor mais descolado é aquele que vem com camisa para fora da calça, sem gravata. Eu sou de uma geração que não aceita isso, não tem jeito, não adianta achar que isso é ser moderno, eu não aceito isso. A igreja é o lugar da gente estar com a melhor roupa que a gente pode diante de Deus, cada um com a sua possibilidade. E às vezes a gente vai para um pêndulo, para o outro, um extremo, mas a modéstia cristã, irmãos, a modéstia cristã, eu fico pensando, a gente pode pôr em prática, ser mais cuidadosos com a nossa aparência, com o nosso bem-estar, com a nossa higiene pessoal, né? Nada de dormir com camiseta de político. Ai, que desgraça isso, irmãos, que quebra qualquer clima, não é verdade, irmãos? Então, a gente pode ser mais cuidadoso, a gente pode ter um pouquinho mais de cuidado, e Ellen deu exemplo para isso. Ela era vaidosa, o suficiente para cuidar-se, Gosto muito dessa foto, é a última foto, é a foto da última assembleia da Associação Geral que ela esteve, em 1909, em Washington. Ela sai da Califórnia, vai para Washington. Nós não temos foto dela nessa assembleia, mas temos a tenda. Irmãos, eu fico imaginando, ela era uma mulher com menos de 1,70 m, 1,60 m e alguma coisa, um auditório ali com mais de 1.000 pessoas, mas o povo a ouvia. Que coisa impressionante. E nesta assembleia, que foi a última, ela pregou o seu último sermão numa conferência geral, num domingo, foi a última atividade dessa assembleia. O título do sermão, Participantes da Natureza Divina. E quando ela terminou o sermão, ela estava voltando para se assentar no seu lugar na plataforma. Quando ela volta, e com a Bíblia na mão, ela pronuncia as seguintes palavras: irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. Eu acho isso de um significado indescritível. Ela podia fazer um relatório do seu ministério, podia, olha, quantas viagens. Não, irmãos e irmãs, eu vos recomendo este livro. Irmãos, nós fomos, por muitos anos, conhecidos como a igreja do livro, o povo da Bíblia. Hoje já não é mais a nossa marca. Nós estamos vivendo um analfabetismo bíblico no nosso meio, porque nós não tomamos mais tempo para estudar a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus. Uma preguiça espiritual invadiu nossas mentes, nossos lares, nossas igrejas. Não se lê mais a Bíblia, não se estuda mais a Bíblia, não se conhece mais a Bíblia, não se conhece as profecias, não se conhece os personagens bíblicos. Muitas vezes a cultura de um garoto da nossa igreja é o que ele ouve nas abençoadas classes da escola sabatina, santas professoras. Temos que beijar o pé dessas mulheres que sábado após sábado estão aí ensinando nossas crianças. Vivemos um analfabetismo bíblico, irmãos, que coisa. E esse é um caminho que Satanás usa para nos afastar de Deus. E as suas últimas palavras foram essas: irmãos e irmãs, eu vos recomendo esse livro. Que significado isso tem para nós? Olha lá, ela no seu carro. Não é pecado ter um bom carro, irmãos. Aí, ó, um bom carro, ela tinha um bom carro para a sua época, né? Com a sua companheira, bem protegidinha. Ela gostava de ir ao hospital, gostava de ir ao colégio, gostava de visitar os vizinhos, gostava de levar ela tinha uma boa chácara, as condições já eram outras, né? E ela também sabia desfrutar das bênçãos. Nós também precisamos aprender a sermos fiéis a Deus, nos dízimos, nas ofertas, e também não é pecado que a gente desfrute um pouquinho das bênçãos materiais que Deus nos dá. Aqui ela já numa fase, ali a data ficou apagada, mas em 1913, 2 anos antes da sua morte. Aqui, no ano que ela morreu, uma foto aproximada desta aqui, onde ela está lá na varanda já, ela fraturou o fêmur. E eu fico pensando, irmãos, todas essas vicissitudes que ela enfrentou, todos esses desafios, ela não recebeu
esse favor, entre aspas, de Deus, de ser poupada das experiências que qualquer um de nós tem que passar por essa vida. E na velhice avançada, aos 87 anos, ela sofre uma queda em casa e ela não se recupera mais. Ela não se recupera mais. E aqui, sem misticismo, sem nada, mas é um registro. Em 2020, a área de Elms Haven, lá na Califórnia, foi devastada por um incêndio, como muitas vezes acontece na Califórnia. E dessa vez o incêndio chegou até Elms Haven, irmão, mas olha o que aconteceu. Ele cruza a pontezinha e para aí na quarta, quinta tábua. O fogo não seguiu, não invadiu a propriedade. Tinha tudo para ser assim. Sem misticismo, sem nada, a não ser que Deus cuida daquilo que lhe pertence. Deus cuida daquilo que lhe pertence, e Ele tem propósito. Deus cuida de você porque você pertence a Ele. Ele tem um propósito para a sua vida, tem um propósito para a sua família, tem um propósito para o seu lar. E aí está, esse é um registro histórico, recente, que nos impressiona a forma como Deus não permitiu que esse fogo invadisse e entrasse na propriedade de Ellen White, que ela doou para a igreja, e você pode visitar em qualquer dia do ano. Qualquer dia do ano, inclusive aos sábados, na parte da tarde, se você estiver na Califórnia, pouco acima de São Francisco, é uma das viagens, é um dos lugares históricos da nossa igreja mais significativos, que merece realmente uma visita. Já agora, uma palavra que ela pronunciou, muito interessante: abundante luz tem sido comunicada a nosso povo nestes últimos dias, seja ou não poupada a minha vida, meus escritos falarão sem cessar, e sua obra irá avante enquanto o tempo durar. Isso aqui é uma profecia. Uma das características do profeta verdadeiro é que quando ele pronunciar uma profecia, quando ele disser uma palavra, ela tem que se cumprir. Ela menciona isso um pouco antes da sua morte. Se minha vida não for poupada, e não foi, mas os meus escritos falarão, e assim tem acontecido, os escritos dela continuam falando. Essas foram suas últimas palavras, ouvidas pela sua neta número 2, a Mabel, que estava ao lado dela a maior parte do tempo da sua enfermidade ali naquele ano de 1915. Eu sei em quem tenho crido. Para a gente pensar, né, irmãos? Podemos dizer isso também? Eu sei em quem tenho crido, sabemos em quem depositamos a nossa fé, não vamos ser confundidos, não vamos desanimar. Que testemunho lindo dessa mulher. Aí está uma foto do funeral. Esse foi a terceira cerimônia. Houve uma cerimônia na casa dela, uma cerimônia numa campal que estava acontecendo ali, próximo da casa dela, na Califórnia, e finalmente no tabernáculo de Battle Creek, onde foi feita a cerimônia final, e em cuja cidade ela também foi sepultada, ao lado dos seus 2 filhos, do lado do seu esposo. Ali ela está descansando para esperar este evento glorioso, para o qual nós também somos chamados a nos preparar e esperar, como sendo a nossa mais bem-aventurada esperança. Irmãos, que Deus nos abençoe, que o objetivo de apresentar esse seminário, essa apresentação, não é uma exaltação desmedida da pessoa de Ellen White, jamais. Ela foi uma serva de Deus no sentido mais amplo da palavra, humilde, nunca atraiu para si glórias, nunca assumiu um papel que não fosse o papel de serva, de mensageira. Quando perguntada, irmã Ellen, você é nossa profetisa? Disse, eu fui chamada para ser uma mensageira, eu fui chamada para ser mensageira. Isso foi o que Deus me falou desde o início, desde aquela segunda visão. Eu fui chamada para ser uma mensageira. E quando Jesus falou de João Batista, vocês se lembram? Que saísse a ver no deserto. Uma cana agitada pelo vento? Não. Um profeta? Não. Muito mais do que isso. Ou seja, o papel de Ellen foi muito mais abrangente do que ser um profeta. Muito mais. Foi mensageira. Irmãos, Deus chama você e eu para sermos mensageiros. Como é que nós estamos reagindo a esse chamado de Deus? Temos cumprido fielmente a parte que nos corresponde? Tantas lutas, tantas privações, tantas provações, tantas perdas, mas ela permaneceu firme, e o seu exemplo para nós
é um tremendo estímulo para nós nos aproximarmos mais de Deus, nos apegarmos ao Senhor Jesus de todo o nosso coração e nos prepararmos para esse evento glorioso, onde eu quero estar com ela, com os meus que já se foram, com tantos irmãos de todos os tempos e séculos, e eu espero que esse seja também o seu grande anelo, o seu grande alvo na vida, é preparar-nos para o encontro com o nosso Senhor. É meu desejo e oração. Amém.